Hoje o Imobcast recebe um convidado mais que especial, alguém que há mais de 19 anos dedica sua carreira para transformar sonhos em conquistas reais. Ele é um verdadeiro especialista no mercado de consórcios, com uma trajetória marcada por mais de 190 milhões de reais comercializados. Jailson da JP Consórcio está aqui para provar que ter a casa própria não é apenas um sonho, mas uma possibilidade concreta. Vamos explorar como o consórcio pode ser a chave para alcançar esse objetivo tão desejado, além de outras formas de planejar e conquistar com inteligência financeira. Então seja muito bem-vindo, Jailson. É uma grande honra para a gente poder te receber aqui. E não só para nós, mas eu tenho certeza que vai ser de grande valor para quem deseja adquirir um imóvel e entender mais sobre a questão dos consórcios. Tá? Então seja muito bem-vindo. Obrigado, Tainara. Obrigado, Marcelo. Gratidão a vocês pela oportunidade. A gente está explanando, né? Eu estou explanando um pouco da minha trajetória e um pouco da experiência que eu tenho com o produto aqui. Espero poder estar ajudando e compartilhando aqui com todo mundo a nossa experiência aqui, para que tenham um entendimento e o quanto o consórcio pode ser interessante para estar alavancando ainda mais os patrimônios, né, em cima do imóvel. E por falar em trajetória, como que funciona esse negócio aí como que essa história de mais de 190 milhões de consórcios vendidos, 190 milhões de reais em consórcios vendidos? Como que é essa história? Bastante. Como que começou essa história, né? Foi lá em início de agosto de 2005. Tudo começou, eu trabalhava até então como vendedor numa empresa de imóveis planejados e através de um convite de um amigo, né, um amigo lá de Palotina, fez um convite que ele trabalhava já no consórcio Rivel. Então uma empresa bem conceituada dentro da cidade, né? Eles têm tanto a administradora Rivel lá dentro, como também uma concessionária Chevrolet. E recebi o convite dele, que eles estavam com vagas em abertos para estar trabalhando lá. Isso foi, né, em início de agosto de 2005. E fiz a entrevista, fui na hora, aceitei na hora por conhecer a estrutura da empresa, né, da concessionária dentro da cidade. É uma empresa bem conceituada, né, bem porte interessante. E nesse momento aceitei a proposta e dia 15 de agosto foi quando eu comecei a trabalhar lá sem saber para que serviu o consórcio, não tinha nem noção. Eu até meus 17 anos sempre morei em sítio, né? Então, e naquela época o produto dele não era tão divulgado quanto é hoje, né? Então, nem sabia para que servia. Fui por conhecer a empresa e a estrutura da empresa. Aceitei na hora a proposta, me adaptei demais ao produto, ao consórcio, né? Tanto nas realizações minhas, utilizando o consórcio, quanto dos meus clientes, né? Prazer imenso em ter a oportunidade de avisar eles no momento da contemplação. Então, isso para mim é muito gratificante, ajudar eles nas suas conquistas. E fui me adaptando, questão das vendas, fui cada vez destacando mais. E foi aí, então, no finalzinho de 2010, recebi a proposta para vir para Umuarama, assumir a gerência do escritório da filial aqui na cidade. Então, vim para cá em 2010, né, demorei mais uma semana para dar um retorno para eles lá, se eu aceitava ou não aceitava, até porque já estava com um projeto aprovado para fazer minha primeira casa, estava com tudo pronto, né, tinha comprado meu primeiro terreno na cidade lá, e minha esposa também estava bem empregada, trabalhava no Sicredi na época. Então, resolvi vir para cá em 2010, assumir esse desafio. Nossa estrutura familiar era tudo lá na cidade, na região, aqui a gente não tinha ninguém. Vamos aceitar, vamos embora. Vim para cá em 2010, vim para assumir, fiquei até em março de 2021 como gerente, né, do escritório aqui há 11 anos. E sempre com o desejo de empreender, né, de montar meu próprio negócio e assim por diante. Então, em março de 2021, abri minha própria empresa, que é a JP Consórcios, e fiz essa proposta primeiro, claro, para eles, né, para o administrador, entendendo que para eles também era fundamental. Eu vejo que quando a proposta é interessante para os dois lados, fica bom, né? Então, para eles também foi muito interessante porque não teve custo, parou o custo com funcionário, CLT, parou o custo com aluguéis e assim por diante. Então, nesse momento em diante, o custo foi tudo meu, recebendo somente o comissionamento deles. Então, o produto que eu vendo sempre é o consórcio Rivel,
desde 2005, porém de 2021 para cá com a minha própria empresa. Então, assim, e é muito gratificante, né? Como eu disse, para mim, eu fico até mais ansioso do que os meus clientes quando eles contemplam para que a gente tenha, né, a possibilidade de estar dando essa notícia maravilhosa para eles da conquista que eles vão ter com a carta contemplada, né? Então, aproveitando até a oportunidade, né, gratidão a todos os meus clientes. Esses 190 milhões em carteira é porque, graças a Deus, a gente desempenha um bom trabalho, não somente na venda, mas sim pensando no pós-venda ou pós-contemplação, que é fundamental, né? Quando a pessoa entra num consórcio, é um planejamento para estar fazendo a longo prazo. Então, se ela tiver uma pessoa, um vendedor que somente vai atender ele na venda, ele tem todo esse processo do pós-venda que ele precisa se virar sozinho. Então, é um caminho muito longo, precisa de alguém com uma boa bagagem, né, uma boa experiência para dar total suporte para eles ali. Então, gratidão aos meus clientes, e esses números não seriam possíveis sem a indicação deles ali, né, dos amigos e familiares que sempre estão indicando para mim aí. Com certeza. E aproveitando isso que você falou, que você entrou sem nem saber o que era o consórcio, então hoje, depois de todo esse tempo, eu tenho certeza que você já sabe o que é consórcio. Mas hoje, para quem é leigo, como que você explicaria o que é o consórcio? O consórcio é uma compra programada em grupo, né? Resumindo aqui, uma compra programada em grupo. Cada administradora define a quantidade de participantes que vai ter em cada grupo, define valores de crédito, prazo, né, e os valores de parcela. O cliente escolhe um plano que fica mais adequado ao seu orçamento e vai pagando suas parcelas mensalmente, né? Aí é a soma das parcelas e os pagamentos de todos esses consorciados, que juntando é feita as contemplações mensalmente. Então aí tem a contemplação através do sorteio, né? Tem o cliente pagando em dia, tem a possibilidade de contemplação ao sorteio, tem a contemplação através do lance livre, que o cliente oferta um lance com recurso próprio, daí quem oferta o lance maior vai ser o lance ganhador, né, o contemplado do mês, e tem a contemplação no lance fixo, né, que é a modalidade de lance fixo, que pode utilizar da própria carta de crédito. O cliente não precisa ter recurso nenhum para ofertar de lance, ele pode descontar do próprio crédito. Então tem essas três possibilidades de contemplação. A partir do momento que o cliente está contemplado, aí ele tem o crédito disponível para ele estar utilizando para a compra do imóvel pronto. Pode comprar tanto a casa pronta como apartamento, pode ser novo ou usado. Ele pode comprar um terreno e fazer uma construção. Se ele já tiver o terreno, ele pode estar utilizando 30% do crédito para sacar inicialmente em cima do terreno e começar a construção. E o restante vai sendo liberado conforme o andamento da obra, pode utilizar para reforma, ampliações. Então tem várias possibilidades dele estar utilizando. Uma delas, até inclusive, através de uma estratégia que a gente utiliza, caso a pessoa já tenha um imóvel, ele pode estar utilizando em cima do imóvel, saca o crédito para utilizar para outros fins. Talvez uma usina solar, aplicar na empresa dele, ou joga em cima do imóvel dele e compra um imóvel de leilão com valor muito acessível, porque ele já está com recurso em mãos. Então tem várias possibilidades. E é claro que, assim, antes da gente estar apresentando sempre essas propostas e essas ideias para os clientes, a gente precisa fazer uma reunião presencial através de uma assessoria para entender de fato, né, qual que é a realidade financeira de cada um, qual que é a realidade de procura de cada um, para que a gente apresente sempre a melhor proposta, melhor prazo, uma proposta que fica de acordo com o que ele queira realmente comprar e o que vai fazer sentido para ele. Entendi. Em relação a essa questão do perfil de cliente, que é o que você comentou, e essa nós já vamos começar com uma pesada aí mesmo, porque é o seguinte, a gente não pode mentir que existe um mito muito grande e, na verdade, não é só um mito, né? É algo que é vendido por muitas pessoas referente ao consórcio, a essa contemplação, e o que acabou gerando em muita gente frustração em relação ao produto, né? O que você me diz em relação a isso, a esse tipo de conduta? Como que é a realidade e como que é feito, então, na JP? Existe hoje os perfis de pessoas que são muito imediatistas, a gente tem muito isso, pessoas que procuram o consórcio, acham que o consórcio vai ser algo que vai atender a demanda deles de sair do aluguel, vai ser atendido em 2, 3 meses, digamos assim. Muita gente nos procura querendo isso. E o consórcio, quando de fato ela não tem um bom lance para estar ofertando, onde que a gente analisa boas estratégias para tentar tirar rápido, se ela não tiver lance para ofertar, não existe aquela questão de entrar num consórcio e sair em 2, 3 meses, a não ser que ela tenha uma boa sorte. Já aconteceu. Uns 20 anos quase que eu estou no consórcio, a gente tem muitos clientes que contemplam no começo. Mas é sorteio. Aí foi da sorte. Não é uma questão que é uma garantia de contemplação.
Então, o cliente tem que entrar no consórcio tendo o entendimento que se ele fizer um consórcio em 240 meses, ele pode ser o primeiro contemplado ou ele pode ser o último. Então, hoje eu vendo consórcio como ele de fato realmente é. Apresento e jogo na mesa todas as possibilidades que o cliente tem, todas, né, as situações que pode ocorrer no consórcio nesse meio tempo, né, no período que ele vai estar no consórcio. Então, ele vai fazer o consórcio entendendo todas as situações, entendeu? Então, a gente atende o cliente explicando de ponta a ponta como é que vai estar a situação do consórcio hoje, como é que existe a possibilidade dele estar lá no meio do processo, do prazo, como que vai ter a possibilidade dele estar lá no final, né, através de estudos. Então, o cliente ele tem que comprar o consórcio dessa forma. Se ele chegar e for atendido por qualquer outro vendedor de consórcio, não profissional, qualquer vendedor de consórcio que trabalhar com prazo de contemplação para ele, ele já pode ficar com o olho aberto ali, porque existe uma grande possibilidade do vendedor estar pensando somente em si próprio, no seu comissionamento, e não em atender a demanda do cliente. Então, mas aí nós também vamos entender uma outra coisa, né? Que vai além da JP, porque daí vai de vendedor para vendedor, né? E principalmente se tratando, assim, o mundo é redondo, qualquer lugar, o que vai e volta, o que a gente planta, a gente colhe, tudo bem. Mas se tratando aqui em Umuarama, como que você teria, por exemplo, se você pensasse só nessa questão de vender, como que você teria vendido esses 195 milhões se você não tivesse indicação de outras pessoas? Dificilmente. Hoje, se eu falar das minhas vendas, 70% é indicação. Então. Indicação e trabalho dentro do nicho dos clientes mesmo, porque vem assim. Eu acho que hoje tem muito vendedor que está indo ao inverso desse processo, né? Pensando somente na venda. Pensa um cliente que tem um consórcio em 20 anos, quanto que eu vou ter de contato com esse cliente ao longo de 20 anos? Se eu fizer um bom trabalho ao longo de 20 anos, quantas pessoas que esse cliente pode indicar? E quando o vendedor está pensando somente em si próprio, somente no seu comissionamento, ele vai atender esse cliente por 5, 6 meses, que é o período de comissionamento que ele tem para receber da administradora, e acabou. Fecha por ali o ciclo, entendeu? Então, a partir do momento que ele fez um bom trabalho, explicou e esse cliente compra a ideia dele, né, o consórcio hoje é uma das ferramentas absurdas para que a gente consiga estar alavancando patrimônio. Ele, por si só, a partir do momento que ele coloca na mesa e explica para o cliente todos os potenciais que o consórcio tem, vende. Ele vende o consórcio, não precisa mentir, não precisa ocultar informações, entendeu? Uhum. E então é aí que ele vai ganhar o cliente. É aí que ele vai ganhar as indicações, né? Fazendo um bom atendimento e vendendo o consórcio como de fato ele realmente é, mostrando números, mostrando todas as possibilidades e tudo que o consórcio vai estar proporcionando para ele e para a família dele, né? Então, porque às vezes acho que se gera uma inversão mesmo das coisas, né? Só que nada como um boca a boca. Exatamente. Né? Isso não vai mudar nunca, né? Sempre vai ser, eu acho que, a melhor forma da gente ramificar e ter cada vez mais indicações e vendas aí, né? Para quem faz um bom trabalho, graças a Deus. Com certeza. Né? Mas muita gente acha que para adquirir um consórcio precisa realmente ter muita paciência. Tem como se planejar tendo média paciência? Tendo só um pouquinho de paciência, como que funciona esse planejamento a médio, curto e longo prazo? Assim, depende muito, né? Eu falo, é interessante ter a paciência porque a gente já sabe, né, que o cliente ele tem que entender que ele está comprando algo que pode acontecer a médio e a longo prazo. Ou como pode acontecer no início também, vai depender. Ele precisa estar dentro, só contempla quem faz o consórcio. Uhum. Se não faz, jamais vai estar sabendo se ele vai contemplar rápido ou não. É interessante ele ter a paciência, sim, né, se planejar para esse prazo de médio a longo prazo. E a gente pode utilizar algumas estratégias. É interessante, quando o cliente não faz só um consórcio ou faz mais consórcio, ele consegue encurtar caminhos. Porque daí a gente pode diversificar cartas, pode utilizar estratégias do lance com recurso próprio da própria carta de crédito, para que ele vai aumentando as suas possibilidades de contemplação. Não é uma certeza que ele vai contemplar mais rápido, porém, existe sim as possibilidades de a gente conseguir encurtar isso através de estratégias, tá? Hoje, pela sua experiência, uma pessoa que ela faz um consórcio ali para comprar um imóvel de 500 mil reais. Como que funciona essa estratégia em um curto prazo? Qual seria um lance que você vê assim que teria mais possibilidade da pessoa ela conseguir ter essa contemplação a médio prazo
e a longo prazo em relação a essa taxa de juros também? Tá. Falando em médio e a longo prazo, a gente pode trabalhar com a estratégia do lance da própria carta de crédito, sem tirar nada com recurso próprio, que eu acho que é o que faz mais sentido. Porque para o cliente, quanto menos lance ele contemplar, mais vantagem é. Tá? Para ele, o custo sai muito melhor para ele. Se ele já entrar e tiver que ofertar um lance muito alto para estar contemplando, tudo precisa ser analisado. Até que ponto vale a pena? Está tendo uma boa oportunidade de compra, um imóvel legal, que está com valor acessível, que ele não quer perder, pode ser interessante o lance alto. Vai entrar simplesmente para dar um lance alto, mas sem boas opções de compra, precisa ser analisado até que ponto vai valer a pena, entendeu? Tem alguns perfis que a gente precisa entender para que a gente consiga dar um melhor caminho ali, né? Aí a questão de grupos também. Sempre antes da gente estar oferecendo a proposta para o cliente, eu preciso saber, e a gente geralmente faz 3 perguntas chaves: que valor de crédito que precisa, no caso você comentou de 500 mil, quanto que ele tem de lance para estar ofertando, e qual que é o máximo de parcela que ele pode pagar. Tende-se a ter um lance menor os grupos que já rodou, né? Grupo que já tem um prazo mais curto, né? No caso, para pagar, e onde que já teve várias assembleias. Então, se o cliente tiver um potencial de pagamento de parcela maior, é bem provável que ele vai estar contemplando com um lance menor. Entendi. Porque o lance que já teve, um grupo que já teve vários meses de assembleia, então fica mais fácil para ele contemplar com um lance menor. Então, na verdade, o que você oferece não é o consórcio, é uma consultoria, né? Com certeza. Porque eu achei que era só falar assim, então eu vou lá e eu vou comprar um consórcio e beleza. O que você oferece, então, é essa consultoria. Então, se eu ficar lá 20 anos, até meu consórcio ser contemplado, você vai me ver esses 20 anos. Exatamente. Entendi. Todo esse período aí a gente vai ter o contato com você, e é esse que é o diferencial. A pessoa sempre tem que tomar esse cuidado. Ao invés de comprar um consórcio com qualquer pessoa, comprar sempre com um especialista, alguém que tenha referências. Porque, imagina, se você comprar um consórcio em 20 anos e você só ser atendido entre 4, 5, 6 meses e depois você ficar desamparado. Imagina todo esse período você ter que você mesmo ofertar um lance, toda vez que você precisar de boleto você ficar dependendo de outras pessoas. Então, assim, após a contemplação, você ficar desamparado com o que você precisa fazer para aprovar. Então, sempre procurar um especialista é fundamental para que façam um bom negócio. Esse é o nosso objetivo também, de trazer pessoas especialistas no assunto, porque muitas vezes as pessoas elas acham que a casa própria ela é um sonho só muito distante de ser realizado. E pessoas que podem ajudar as pessoas a realizar esses sonhos também contribuem com o Imobiliário Paraná, que não vive de vender casas, mas vive de quem vende as casas, né? Então, assim, e até falando nisso, algo que a gente vem ouvindo muito falar, como que você vê o consórcio, ele pode ajudar na vida do corretor de imóveis? Muito. Eu acho que ainda tem muitos corretores que estão deixando na mesa, estão deixando de levantar recursos, porque ainda fica muito na situação de é só financiamento, é só financiamento, é só financiamento. Então eu vejo assim, 2 possibilidades. Quando ele já tem um imóvel para vender para um cliente, ele está deixando às vezes na mesa a possibilidade de, um exemplo, vamos falar de um cliente que é imediatista, que já quer determinado imóvel, então ele tem a possibilidade talvez de estar atendendo esse cliente através de uma carta contemplada. E para clientes que têm o perfil de investidor, é interessantíssimo ele ter o produto consórcio, porque quando ele está vendendo um imóvel para uma pessoa que é investidor, ele pode muito bem vender várias outras cartas de crédito também para essa pessoa, para que essa pessoa já tenha um meio que vai comprar os outros imóveis lá na frente. Entendeu? Então, essas pessoas que têm o perfil de investidor, o consórcio casa muito bem. Por quê? A pessoa que compra o imóvel para locação, se ele for comprar com recurso à vista, ele descapitalizou todo o recurso, todo o dinheiro. Né? Ou pelo menos uma boa parte do que ele teria de recursos lá. Né? Quando ele faz o consórcio planejando a média e a longo prazo, se ele contemplar em 20 meses, de 20 meses para frente, quem vai pagar é o inquilino para ele do consórcio. Ele só pagou, vamos supor que ele pagou lá 10% do consórcio. Tudo quem vai pagar para frente é o inquilino. Então você pensa que ele descapitalizou um recurso muito menor e comprou um imóvel de um valor maior, onde quem vai pagar dali para frente é o inquilino, e esse imóvel no valor de mercado vai continuar tendo a sua mesma valorização com a hipoteca ou quitado, todo ano o seu reajuste vai ser o mesmo, a sua avaliação, e então ele ganhou de várias formas, né, por ter descapitalizado um valor muito menor, e esse cliente, quando ele vendeu uma carta para ele como planejamento futuro,
esse corretor ele vai manter o contato com esse cliente nesse prazo, né? E quando ele contemplar, com quem que você acha que ele vai comprar o imóvel? Com o corretor, Com o né? corretor. Com certeza. Então, é por isso que eu falo, é interessantíssimo o corretor ter no portfólio dele o produto do consórcio. E de preferência alguém especialista, né? Com certeza. Para dar suporte. E em relação, por exemplo, tem cliente que vai, às vezes, ali para o financiamento e ele não tem um score bom para conseguir esse financiamento. Isso faz diferença no consórcio? Qual que é? O consórcio não tem consulta score. Tem sim, Serasa e outras certidões, né? Federais e estaduais, municipais, que precisam estar em dia para que ele consiga estar fazendo a compra. Mas não tem, a gente não consulta score para aprovações. Então também tem essa vantagem, né? Porque às vezes, enfim, o banco não libera por uma questão de score e daí a pessoa ela pode ir para... Tem mais um meio para estar utilizando ali. Até porque a taxa de financiamento, ele vai, se eu não me engano, é até 80%. Então, de qualquer forma, a pessoa ela precisa dar uma entrada, né? Essa entrada, então, pode ser usada para comprar uma carta contemplada. Exato. Para contemplado é interessante ele ter pelo menos de 30% a 35% de entrada, fica um pouco... Até porque é um outro nicho de investidor também. Hoje, como a gente está... Para tomada de crédito hoje no financiamento, nesse atual momento que a Selic é alta, a taxa de juros explodiu. Então, um valor mais alto, né? Então, nessa situação, a gente tem muitas pessoas também contemplando no consórcio e utilizando como meio de alavancagem, vendendo a carta contemplada e tendo uma alta lucratividade. Então, tem vários meios das pessoas utilizar a carta para alavancar seu patrimônio, tanto na compra do imóvel, que é o intuito inicial, mas tem muitas pessoas que faz lá no início do consórcio para comprar o imóvel e acabam mudando de ideia no meio do caminho, porque quando ela contempla, a proposta que aparece para venda é muito interessante e acaba vendendo. Então, como a tomada de crédito de financiamento nesse momento acaba ficando, né, um percentual mais alto, o pessoal acaba comprando a carta contemplada e pagando um ágio maior. Então, o pessoal também tem, e os clientes que contemplam no consórcio, também tem essa situação que pode estar ganhando um recurso interessante aí. Em relação a isso, por exemplo, se eu já tenho um financiamento, eu posso pagar esse financiamento com uma carta contemplada? Existe a possibilidade sim, tá? Depende muito se esse imóvel você adquiriu ele comprando ou se você já tinha o imóvel e você fez um empréstimo com garantia imobiliária. Se você fez um empréstimo com garantia imobiliária, é muito difícil você conseguir utilizar o consórcio para fazer a quitação. Agora, se você comprou ele, existe as possibilidades sim, desde que a administradora do consórcio e também a financiadora, no caso, né, quem fez o financiamento lá, né, na época, entre em acordo e com certeza isso tem que ser documentado, né, para que seja feito os pagamentos direto ali, mas tem possibilidade sim. E daí isso diminui bastante em relação à parcela devido à taxa de juros? Hoje o consórcio ele trabalha com taxa de administração, né? O financiamento ele é taxa de juros. O consórcio tende a ter uma taxa muito menor, dá bastante diferença, desde que seja comprado da maneira correta. Quando o cliente, eu sempre falo, a pressa vai fazer com que o cliente tenha um custo muito maior, isso é fato. Né? O financiamento é maior, o consórcio contemplado é menor, mas vai chegando o mais próximo possível de um financiamento. Agora, o cliente que consegue se planejar pensando a médio e a longo prazo, esse cliente sim, com certeza é o que vai ter melhor resultado aí no consórcio em relação à economia. Entendi. Legal, então também fica a dica, né? Às vezes, não para quem vai comprar, mas para quem já comprou. Já falei que vou mandar para o Marcelo isso daí. Tem possibilidades, tem, tranquilo. E como que funciona? Até você comentou agora há pouco a respeito do consórcio para alavancagem de patrimônio. Tá, essa é uma estratégia, até quando você falou dos 190 milhões em carteira lá, teve um boom muito grande no consórcio de 2018 para cá. Se eu for pegar as minhas vendas de 2005 até 2017, a gente vendia um consórcio como nessa época? A gente vendia um consórcio para uma pessoa que quer sair do aluguel, a gente vendia um consórcio para uma pessoa, eu tenho um imóvel, quero ampliar ou quero comprar um imóvel um pouco maior. Também falando em consórcio de carro, mas fazia um consórcio para uma pessoa que queria trocar o carro. Então a gente tinha um volume muito menor de venda, porque até 2018, tanto os vendedores quanto as administradoras não atuavam muito nessa pegada. Só vendia mais para as pessoas, quer utilizar o imóvel, né, quer comprar um imóvel, quer fazer isso, então a gente oferecia dessa forma. 2018 para cá tem uma grande virada de chave que começou a ter uma outra visão do consórcio e imobiliário, tá? Falando sempre no imobiliário.
que é poder utilizar ele para alavancagem patrimonial, na questão de só pagar somente até a contemplação, dali para frente, se ele pode estar comprando o imóvel e colocar o inquilino para estar pagando a parcela. Né? Ele pode colocar o imóvel, talvez que ele tenha, e comprar um imóvel em leilão. Então tem várias possibilidades. Vou tentar desenhar alguns cenários aqui, vamos lá. A pessoa tem um terreno com possibilidade de fazer 10 kitnets, ele tem um recurso para fazer 10 kitnets. Só que só tem recurso para as 10, não tem mais nada. Se ele, ao invés de começar e fazer essas 10, se nesse terreno caber 20 kitnets, ao invés de fazer as 10 com recurso próprio, ele entrar em um consórcio, usar esse recurso que ele tem para dar lance, ele fez 20 kitnets. Ele aumentou o poder dele. Ele fez 20 kitnets. 10 ele continua tendo o recebimento dela sem, né, como se tivesse quitada, mesma coisa, né? Uhum. E as outras 10, quem vai pagar as parcelas é os inquilinos. Então ele dobrou a possibilidade dele, e essa dobra que ele teve, essas outras 10, quem vai pagar é o inquilino para ele. Uhum. Então tem muita gente que ainda é conservadora, que só constrói ou só compra se for com recurso próprio. Eu não vou pagar a taxa para ninguém, entendeu? Eu tenho dinheiro, eu não vou pagar a taxa para ninguém. E muitas vezes não é essa a visão. Às vezes a parcela que ele está fazendo não é ele que vai pagar, quem vai pagar é o inquilino, e é o que ele fez a mais nessa construção, tá entendendo? Uhum. Então hoje a gente tem Pablo Marçal falando que ele utiliza muito o consórcio, o Roberto Justo. O Pablo Marçal ele utiliza muito o consórcio e ele fala bastante da dívida de alavancagem. Ele tem um imóvel, ele joga em cima do imóvel que já é dele, a carta de crédito após a contemplação. Essa dívida que ele fez em cima, ele remata um outro imóvel em leilão, no valor bem abaixo, vamos por lá 50%, 60% abaixo do mercado, e loca esse imóvel. Como o imóvel vale um valor maior, ele vai estar fazendo locação. Quem vai pagar a parcela para ele? O inquilino. Então, está entendendo como é que as pessoas conseguem encurtar muitos caminhos tendo parcelas e não fazer só com recurso próprio? Uhum. Então, o consórcio pode proporcionar isso. E muitas pessoas às vezes não têm esse entendimento. Uhum. Muitas vezes, o usou à vista é o que sai mais caro. Né? Porque até não só por ser mais caro, mas às vezes por ele conseguir fazer menos, né? Porque igual o exemplo que você deu das kitnets, então ele teria ali 10 kitnets e deixaria de rentabilizar por 20. Vamos supor que ele fizesse nesse período ali, vamos falar em 15 anos. Pode ser um período mais curto ou mais longo. Eu acho interessante trabalhar, e isso faz parte da nossa assessoria, apresentar para ele números e a gente entender, depende da região que ele vai ter, quanto vai ser os aluguéis, para que ele não tenha uma parcela tão alta e sim uma parcela que fique dentro dos valores dos inquilinos para que eles mesmos vão se pagando. Uhum. Então, e tudo isso faz parte, a gente analisar, entender mercado, entender a região que ele está fazendo a construção, se é uma região boa, se de locação, valores que aproximadamente vai ser alocado naquele imóvel. Uhum. Então, tudo isso a gente vai conseguir dentro de uma assessoria, explanar tudo isso para que ele consiga alavancar e encurtar caminhos. Essas outras 10 não vai estar recebendo aluguel por enquanto? Ele não vai estar recebendo, mas vai chegar um momento que vai quitar. Uhum. Quando quitou as parcelas ali para frente, ele tem essa renda passiva. Uhum. Também dessas 10 aí. E outra situação, só entrando também nessa a questão da pessoa, quando se ela não quiser aumentar essa possibilidade, em vez de fazer 20, quiser continuar fazendo as 10, nesse momento está muito interessante a renda fixa. Selic alta, aplicações, ou depende do tipo de investimento que ele vai fazer, pode ser atrativo. Então, ao invés de descapitalizar todo o recurso, ele deixar, por exemplo, 40% aplicado, o restante ele trabalhou ali para tirar o consórcio mais rápido, porque ele já queria construir, esses 40% que ele deixar imobilizado é uma reserva financeira que ele deixou lá, guardado, tendo uma rentabilidade, uma Selic alta vai ter uma rentabilidade interessante, onde que vai estar pagando as parcelas do consórcio também. Então, ele continuou com um pouco de valor, pagando a parcela para ele igual. E até falando sobre isso, do que você falou da Selic, existe um momento que é melhor para adquirir o consórcio ou tudo a mesma coisa? Quando a gente fala em planejamento a médio e a longo prazo, é claro que assim, se você for analisar procuras pelo consórcio, agora é o momento que a procura está maior. A tomada de crédito do financiamento está maior, a taxa de juros está maior, e as pessoas também já têm, algumas pessoas já têm a visão que para ela descapitalizar, às vezes não é interessante por talvez deixar o recurso aplicado, que às vezes vai estar ganhando de dois lados, Então, o momento que o pessoal procura, a gente
né, a gente tem uma procura maior nesses momentos que a Selic está alta. Porém, quando a gente está falando de planejamento de médio e longo prazo, hoje está colhendo os frutos, quem fez o consórcio há 5, 10 anos atrás, 2 anos atrás, que vem contemplando. Tá entendendo? Então, elas estão colhendo fruto agora. Como a gente vai planejar para o futuro, qualquer momento que você compra o consórcio, como é planejamento de médio e longo prazo, vai ser interessante. Por quê? Se contempla a carta em um momento que a taxa de juros do financiamento está atrativa, ele não precisa estar comprando imóvel naquele momento também. Ele pode deixar sua carta de crédito parada, esperar aparecer uma boa oportunidade de compra, que sempre vai ter. Hoje, oportunidades do mercado, se ele não tiver pressa para comprar, sempre vai ter uma pessoa que está precisando vender mais barato. Então, vai ganhar com quem tem o crédito aí disponibilizado. Então, de toda forma, vai tá ganhando, indiferente de quando comprar. E existe uma média de tempo? É possível estimar isso? Uma média de tempo de contemplação? Tudo tem que ser muito bem analisado. Como eu disse, se ele faz um consórcio em 20 anos, ele pode ser o primeiro ou pode ser o último. O cliente entrando com esse pensamento, ele já sabe que está, né, comprando um consórcio e ele entra com mais paciência no consórcio, digamos assim, falando em sorteio, tá? Sim. É claro que daí quando o cliente fala, não, eu entro em um consórcio, mas eu preciso que seja contemplado rápido. Tá, rapidez tem que ter entrada. Não existe contemplar rápido se não tiver um bom lance. Tem que ter um bom lance para ofertar e tudo isso a gente analisa. Então, por cliente que precisa rápido, eu já deixei de vender muitos e muitos consórcios porque não era o perfil do cliente, não adianta. Tem coisa que não adianta a gente vender porque não vai atender a necessidade do cliente, entendeu? Então, quando ele entra num consórcio, ele tem que entender que se ele tiver lance, ele pode antecipar bastante o prazo, vai depender, claro, do lance que ele tem para estar ofertando, e quando ele entra sem ofertar nada de recurso, nem nada de lance, simplesmente pensando no sorteio, ele pode ser o primeiro ou pode ser o último. Se ele entrar com esse pensamento, ele já... Então, se ele não tiver dinheiro, ele tem que ter sorte. Exato. Resumindo tudo. Se ele tiver dinheiro, ele pode estar ali mais ou menos com a sorte. Exatamente. Tem as estratégias que a gente utiliza que pode encurtar caminhos, tá? Por que eu falo que pode? Porque diminui bastante a quantidade de pessoas. Vamos supor que ele participe com X números de pessoas no sorteio, todas as pessoas do grupo. No lance fixo, que é a modalidade de lance que pode utilizar a própria carta de crédito, e diminui bastante essa quantidade de pessoas, porque tem algumas pessoas que fazem o consórcio somente para querer pegar o crédito cheio, acaba nem ofertando o lance embutido, sabe? E então ele acaba tendo a possibilidade de encurtar caminhos, porém não tem como definir prazo, isso pode demorar a mesma coisa, porque igual vai ser uma sorte, só que uma sorte com menos pessoas participando. Entendi. Então, Jailson, ao longo todas essas décadas da sua trajetória vendendo consórcio, o que você vê que são os maiores mitos sobre consórcio que já falaram, que você já ouviu? Muitas pessoas acabam não... Assim, eu acho que a questão de não entrar num consórcio por ter aquela crença achando que nunca vai ser contemplado. Eu acho que assim, a pessoa não faz o consórcio pensando, nunca vai sair para mim, ou vai demorar demais e tal, né? E muitas vezes ela não vê que para ela é a única possibilidade de estar conquistando o imóvel. Porque assim, tem 3 possibilidades de você comprar um imóvel à vista, financiamento e consórcio. Eu sempre uso esse argumento com os clientes. E o cliente que tem que fazer a sua autoanálise para entender se realmente o consórcio vai demorar muito ou se ela não fazer nada vai demorar mais ainda, né? Porque muitas vezes à vista ela já não tem e tem dificuldade em guardar dinheiro. Hoje tem muitos brasileiros que torram o que ganha e acaba não pensando no amanhã. E o financiamento ela já tem também aquela objeção que é muito juros, ou não tem um score para estar aprovando, ou não tem a entrada e também não consegue juntar a entrada e acaba não fazendo um consórcio porque vai deixando. Vai demorar demais, só que não entende que se ela fizer o consórcio, às vezes é o melhor caminho para ela, porque outros ela não vai conquistar, porque não vai guardar dinheiro e também não vai conseguir juntar nem a entrada. Né? Então, assim, através de um boleto, ela acaba se policiando mais e fazendo a sua poupança forçada todos os meses e um dia ela vai conquistar. Nada como um boleto para pagar, né? Com certeza. Aperta aqui, aperta ali, dá um jeito, paga e conquista. Mas que ela nunca vai ser contemplada é um mito, mas que ela também vai comprar e vai ser contemplada também é um mito? Não,
Tipo, é que ela vai comprar e a pessoa pode garantir que daqui 2 meses ela vai ser contemplada. Não, isso aí é mito, sim, porque vai depender da sorte, né? Então até é boa essa pergunta para a gente utilizar esse meio para orientar as pessoas, né? O consórcio, quando ela vai procurar um vendedor, alguém que está vendendo um produto para ela, consórcio, e garantir prazos de contemplação a curto prazo, até mesmo quando vai ofertar lance, jamais pode existir a palavra garantia. Trabalha com possibilidades. Quando ela está fazendo um consórcio pensando em sorteio, o próprio nome já diz, é sorte. Ela pode ser a primeira ou pode ser a última dentro do prazo que ela contratou. Aí falando em lance, existem estratégias que conseguem encurtar muitos caminhos e contemplar bem rápido. Só que tudo é analisado. Qual que é a maneira que eu trabalho, Jailson, lá na nossa empresa, na JP? Eu trago o cliente, mostro para ele no sistema as últimas contemplações, os últimos 6 meses. A média dos últimos 6 meses foi tanto de contemplação. Oriento você a ofertar 1%, 2% a mais do que os últimos meses, você vai ter uma possibilidade ótima de contemplação. Porém, eu não vou te garantir que vai contemplar, porque eu estou fazendo um estudo do que foi de hoje para trás. Agora, de hoje para frente, eu não sei o que outra pessoa vai ofertar, entendeu? Então, a gente trabalha preto no branco, né? Transparência total, mostrando para o cliente todas as possibilidades e ele vai estar entrando, né, em um consórcio. Se ele não contemplou, mas ele entendeu, né, e eu mostrei para ele os números de possibilidades que ele tinha, então ele fez um negócio transparente, entendendo que poderia ser contemplado rápido, como pode demorar um pouco mais, né? Então é um alerta, né? Então quando as pessoas forem atendidas por um profissional, não é profissional na verdade, né? Quando um vendedor de consórcio que trabalhar e prometer prazo de contemplação, principalmente se tratando de um lance baixo, e não mostrar o resultado das últimas assembleias, fica um alerta para as pessoas tomar um certo cuidado, né? E de não estar contratando e tal, porque às vezes pode estar entrando num consórcio onde que o vendedor só está pensando em si próprio, né? No comissionamento, e sem atender a necessidade do cliente aí. Agora, até voltando à pergunta, se ela fez um consórcio numa empresa onde que ela é regulamentada pelo Banco Central, né, os administradores hoje precisam ter essa regulamentação. Então, ela pode fazer tranquilo, que dentro do prazo que ela fez o consórcio, se é em 20 anos, ela pode ser o primeiro ou pode ser o último. Mas ela pode ficar tranquila porque ela está amparada e ela vai ser contemplada e vai receber seu crédito sem riscos, tá? E qual que foi o lance mais alto que você já viu alguém dar em consórcio? Clientes deu, o máximo acho que chegou a 65%, 70%, embora eu falo para eles, você tem uma boa estratégia para estar utilizando esse crédito? Porque se vai ofertar um lance alto, tem que utilizar com sabedoria depois, porque tem que analisar até que ponto vale a pena ofertar um lance tão alto, sabe? Então, tudo a gente faz, né, análise para entender aí o que o cliente vai querer fazer com esse crédito e orientar ele da melhor forma possível, né? Reforço, quanto menos lance ele contemplar, mais vantagem é para ele. Tá? Mas eu cheguei a ver até 90%, mas não era cliente meu. Nossa. Então, assim, também não fui apurar por que desse lance, mas entendo eu que tenha sido talvez seguro de vida. Porque quando a pessoa faz o consórcio e ele tem um seguro de vida, pode ter acontecido a morte ou invalidez da pessoa, do consorciado, e o seguro às vezes utilizou o lance total para quitar o consórcio, entendeu? Porque não faz sentido, né? Você entrar no consórcio e pagar uma parcela e quase quitar praticamente, né? Então não faz sentido. Ela não precisa, na verdade, né? Acabou pagando a taxa de administração à toa, né? Exato. E quando o cliente ele chega para você, eu acredito que ele tenha todas as dúvidas possíveis, né? Quais são as perguntas que você faz para realmente identificar se esse é um cliente para consórcio? Entender o grau de urgência dele, primeiro de tudo. Eu sempre gosto de entender para ver se ele é um potencial comprador de consórcio, porque muitas vezes ele está pagando aluguel e o aluguel já está espremido dentro do orçamento dele. Então ele não consegue às vezes pagar um aluguel e também pagar uma parcela de consórcio. Então até para essas pessoas, quando ela não consegue estar conciliando as duas parcelas, recomendo até o financiamento. Porque o financiamento ela vai sair do aluguel e vai pagar algo que é dela. Um dia acaba. Se lá na frente ela ficar com o orçamento mais tranquilo, ela pode daí fazer o consórcio e pagar pensando numa quitação futura do financiamento ou adquirir um segundo imóvel e assim por diante. Então tudo tem que ser analisado, a gente sempre faz um levantamento de perfil para entender se é uma pessoa que vai ter a paciência, né, de esperar o consórcio contemplar e assim por diante. Agora, quando é o primeiro imóvel, ela paga o aluguel ou às vezes ela já tem um lance interessante para ofertar,
aí é válido entrar no consórcio para tentar tirar o mais rápido possível. Ou se ela conseguir conciliar os dois, uma recomendação também que eu faço, ó, se você conseguir pagar os dois por um bom período, você pode entrar no consórcio agora para tentar uma economia, mas se dentro de uns 2 ou 3 anos você não contemplar, como você está pagando os dois, tenta juntar uma entrada, para daí dentro de uns 2 ou 3 anos você fazer um financiamento para substituir o teu aluguel pelo financiamento para pagar o que é teu, e continua com o consórcio pensando futuramente para quitar o financiamento ou conquistar um segundo imóvel. Eita, nós. É uma reviravolta. Tem que ter você mesmo, porque a gente não consegue. É um negócio, né? Assim, tudo o que eu falo, dentro da consultoria, né, a gente entende o perfil do cliente e apresenta sempre as melhores situações onde o consórcio vai fazer mais sentido para ela, né? Em alguns casos não faz, porque essa pessoa paga aluguel, está exprimido no orçamento dela, não tem como pagar mais nada, ela tem que dar um jeito de tentar conseguir uma entrada para financiar. E só financiar e nem fazer o consórcio nem nada, entendeu? Então, muitas vezes, o consórcio e o financiamento não competem, são produtos distintos, né? Porque é planejamento a longo prazo e o outro é para ontem, entendeu? Não tem. E como a gente já enalteceu bastante aqui, já trouxemos pessoas para falar sobre financiamento, agora trazendo você para falar sobre consórcio, o nosso principal objetivo é que as pessoas elas consigam comprar o seu imóvel. Perfeito. Então, assim, por isso que a gente traz especialistas no assunto para que não surjam dúvidas e também que não surjam golpes ou frustrações. Perfeito. Também, né? Porque pra gente o que mais importa é isso. Então, se você tivesse que resumir o consórcio, quais são os maiores segredos para você tirar o melhor proveito de um consórcio? Eu acho que, primeira coisa de tudo, na hora da compra, já comprar com um especialista, alguém que vai dar todo o suporte, porque não é um planejamento a curto prazo. Está comprando 10, 15, 20 anos. Não precisa de alguém dando suporte todo esse período. E até mesmo após a contemplação, que é o fundamental, né? Explicar os caminhos, o que tem que fazer para aprovar, o que dá para fazer com a carta de crédito, o que pode utilizar. Então, primeira coisa de tudo, procurar um especialista para comprar. Aí sim, após a contemplação, entender o que ela pode fazer com o consórcio. Tem vários meios, pode vender a carta e ganhar uma alta lucratividade, comprar um imóvel local ou utilizar para outros meios, comprar um imóvel barato, um leilão, desde que coloque o imóvel como garantia primeiro e tal, né? E ter a paciência, né? Eu acho que as pessoas que entram em um consórcio que já tem o perfil, né, que entende que o consórcio é um planejamento que ela vai conquistar, uma hora ela vai conquistar. E ela, a partir do momento que ela entra com esse entendimento, ela vai ter uma paciência para esperar, sabendo que a hora dela vai chegar. Eu acho que para ela tirar proveito, primeiro de tudo, e pagar as parcelas de dias, né? Só reforçando também, pagando as parcelas em dias, porque chega o momento que vai cair a cota dela ali e tem que estar com a parcela em dia, senão não contempla. Entendi. Mas eu já vi gente vendendo consórcio até para festa. Existe, tá? Embora é uma modalidade que eu não trabalho, mas existe sim consórcio para serviço. Hoje está tendo para placas solares, cirurgias plásticas, tem muitas outras situações. Bastante mesmo, cada vez mais. Algumas empresas trabalhando com consórcio para móveis e eletros, e uma infinidade, e cada vez está tendo mais. E como o aumento do preço dos imóveis afeta para quem está num consórcio? Ele tem o seu acompanhamento pelo INCC, né? Tem reajuste ali uma vez por ano. Então, assim, a questão do consórcio, para quem entra no consórcio inicialmente, ele contratou um crédito e uma parcela. Todo ano ele vai ter a sua correção, né, para que tenha poder de compra, né? Então, por exemplo, quem contempla no início vai ter o poder de compra e quem contempla lá no final vai continuar tendo o mesmo poder de compra do que quem contemplou no início. Então é interessantíssimo ter essa valorização para que, senão a última pessoa lá não compra nem 2 sacos de cimento no final, né? É verdade. Tem que acompanhar o preço o mercado, que tá as coisas. Vai só subindo. Então ele tem que ter essa... Inclusive eu tenho um estudo, isso eu consigo mostrar dentro, né, desse estudo que a gente fez. Se eu pegar hoje um plano de 20 anos, se eu aplicar o índice do INCC de hoje, há 20 anos atrás, né, usar a média que deu desse INCC anual, se eu aplicar ele de hoje a 20 anos, eu consigo mostrar para os clientes que eles vão sair ganhando indiferente se contemplar no primeiro, no meio ou no fim. Até mesmo o último contemplado ele acaba ganhando, porque chega um momento lá na frente que o reajuste da carta de crédito ela aumenta mais o crédito, que está bem maior, do que o seu saldo devedor, que está bem menor. Então é nesses momentos que ele acaba ganhando. Entendi. Ganha bastante. Entendi. E
É verdade que existe que esse dinheiro do consórcio a gente pode usar. Existe um planejamento que pode ser feito para reforma também? Pode ser utilizado para reforma, construção, tranquilo. Isso é indiferente. Indiferente. Pode ser utilizado para construção, que é o meu caso. Não, vamos ser vizinho lá, estou utilizando para construção. A carta de crédito e continua. Então, ele vai sendo liberado conforme o andamento da obra. Então você fez um planejamento a longo prazo. Perfeito. Então quando que você começou a construir faz um ano? O meu foi 19 de julho do ano passado. Quando que você comprou Quando você começou esse planejamento? Eu estou construindo com 4 cartas de crédito lá. Então eu havia feito uma... Lá no início do consórcio, já tem 2019. Essa, fui pagando ela mensal, suas parcelas mensal. Ela contemplou através do lance em 2023. Deixei ela parada, para esperar o momento certo. Até então, minha ideia inicial era reformar a casa que eu moro. Entendi. Então, aí, só que eu pagava mais outros consórcios. Aí contemplou um segundo consórcio de valor maior no sorteio. Daí, esse sim, valor mais alto, daí contemplou em janeiro do ano passado. Então, janeiro de 2024. Daí, então, foi que comecei a pensar em outra possibilidade. Não mais fazer reforma, mas sim fazer uma outra construção. E daí, peguei mais 2 cartas contempladas de cliente meu. Juntei as 4 cartas, comprei o terreno e a construção, tudo com as cartas. Então, ele é possível fazer todo o processo. Não somente a construção, tem como fazer só a construção, como também tem como adquirir o terreno e construção. Então, no seu caso, foi uma questão de 4 anos. Ao todo sim, desde a primeira carta ali. Só que as outras 3 pintou já, um exemplo, de novembro até janeiro, né? Um exemplo, que tinha uma carta contemplada de um cliente que estava disponível para venda. Então, contando essa dele, que contemplou mais a minha, dentro de 3 meses eu juntei mais 3 cartas. Então, no seu caso, você foi o cara que teve a sorte. Na segunda sim, na primeira foi no lance. Na primeira foi no lance. Então, você teve meia sorte. É, isso aí. Que legal. Mas é bom a gente... Eu pergunto para a gente poder entender na prática. Justamente por aquele mito das pessoas acharem que ela nunca vai ser contemplada ou que ela vai levar... todo o máximo do tempo, é que essa é a única possibilidade dela ser contemplada, e existem outras possibilidades e estratégias que, se ela poder contar com um especialista, assim como você fez o seu, eu tenho certeza que é dessa mesma forma que você consegue fazer essa jogada mesmo com eles, né? Com certeza. Tanaíra, para mim foi muito importante esse processo, porque assim, eu tenho muito receio. Hoje eu posso vender praticamente qualquer administradora se eu quiser. Posso pegar qualquer outra administradora, fazer parceria com eles e começar a comercializar. Mas eu sei de ponta a ponta o produto que eu tenho, o que precisa ser feito para aprovar o processo para um cliente, o que precisa ser feito, como é que vai funcionar a questão da liberação. Então esse processo, que queira ou não fazendo na prática, eu consigo mostrar para eles mais ainda qual vai ser o passo a passo. E o que precisa ser feito para liberar o processo de um cliente? Depende muito do que ele vai fazer. Vou construir uma casa. Compra do terreno e construção. Vai ter que primeiro o imóvel, o terreno que ele está comprando tem que estar tudo ok, questão da documentação. Os vendedores também tem que estar tudo ok, as certidões, tanto federal, estadual, municipal e assim por diante. Faz a compra desse terreno, é liberado 30% do crédito em cima desse terreno, e daí ele apresenta um projeto, vai apresentar um projeto do arquiteto junto com o cronograma da obra. E daí, através desse cronograma, ele vai tá sendo liberado aí mês a mês, conforme a etapa da construção. Muito parecido com a liberação da Caixa Econômica, tá? Entendi. A única coisa que é um pouco mais maleável, assim, as parcelas fixas, não tem aquela questão, vai ser liberado, foi executado tanto lá, vai ser liberado só uma parte. Então, desde que siga o cronograma, a parcela da liberação do consórcio ela é fixa. Mas existe algum momento que é feita alguma correção, ou só no momento ali de alguma virada de juros, alguma coisa nesse sentido? O consórcio, ele estando contemplado ou não estando contemplado, a sua parcela vai continuar sendo corrigida. Sempre vai ser corrigida. Sempre corrigida. Todo ano ele vai ter o seu reajuste. Mas eu até gosto de reforçar sobre essa informação, que muita gente às vezes fica naquela, mas eu contemplei, mesmo assim, já peguei um crédito menor, vai continuar corrigindo? Por isso que eu falo que ele precisa de um bom profissional para dar suporte para ele, ou ele ter um bom entendimento para saber fazer boas escolhas na hora da contemplação. Porque se ele comprou um imóvel e locou esse imóvel, quem vai estar pagando a parcela para ele? O inquilino.
O aluguel também, uma vez por ano, não tem reajuste. Então, se ele conseguiu já adquirir esse imóvel, comprar esse imóvel vai continuar tendo a sua valorização ano a ano, e o inquilino também vai subir de acordo com a parcela do consórcio. Então, por isso que eu falo, o inquilino, se ele souber utilizar e tiver uma parcela acessível do consórcio, o inquilino vai pagar para ele todo o resto. Porque a mesma coisa que o consórcio vai subir a sua parcela, o aluguel também vai subir a sua parcela. Então, vai acompanhando e ele se paga. Entendi. Outra situação, falando nessa questão do reajuste, vamos supor que se for um receio dele, ele não quer comprar um imóvel com esse medo, eu vou comprar um imóvel agora, vai subir e assim por diante. Pode vender a carta de crédito contemplada, vai ganhar um bom valor em cima do valor que ele pagou, e quem vai pegar os reajustes dali para frente é quem comprou. E onde que coloca para vender essas cartas de crédito? Toda a minha assessoria. Entendi. O cliente não faz nada, simplesmente assina o documento e pega o dinheiro. E hoje, os últimos contemplados, para você ter ideia, quem tem em torno de 40% dali para baixo de valores pagos, em torno de 2, 3, uma semana no máximo é o prazo que a gente tem comercializado ali as cartas de crédito. Dificilmente demora mais que isso para vender as cartas de crédito. Em últimos casos, se eu ver que está demorando, está um pouquinho difícil, a maioria das situações até eu mesmo já faço a aquisição das cartas e a gente repassa depois. Então, igual você fez essas daí, né? Exatamente. Essas até inclusive foi utilizada, foi comprada com o intuito de vender, e só que nesse tempo eu contemplei a outra. Aí o que eu fiz? Já estava com as cartas para vender, estacionei a venda e utilizei, juntei todas e fiz a construção. Entendi. Legal. Oi, pode falar? Não, fazendo a construção. Né? Mas por que você vê que existe ainda uma certa resistência em relação a isso aqui? Eu acho que eu ainda, como eu te disse, a questão da crença, né? Eu acho que tem muita gente que acha que o consórcio não é para ela, pela questão de, vai demorar a contemplar, fica muito com isso na cabeça, não vou fazer porque não é para mim, que vai demorar demais e assim por diante. Mas muitas vezes não vê que para ela é o único caminho. Tá? Então, essa é uma das situações. E outras situações a gente vê muito, creio eu que vocês devem ter acompanhado isso também, a gente vê muitas divulgações, golpe aqui, golpe ali. Sim. Então, tem muitas pessoas que já sentiu a dor, ou teve alguém da família que sentiu a dor de ter sido prejudicado por um vendedor mal intencionado, alguém prometeu isso. Então, você pode ter certeza, quando você vê alguém falando mal do consórcio, ou é porque foi mal atendido no início, ou tomou um golpe, ou sabe de alguém da família que teve essa dor. Porque comprando o consórcio como de fato ele realmente é, e sabendo utilizar as estratégias, não tem erro. Como que funciona se eu começo... eu vou lá e compro um consórcio e daí eu me arrependo. Eu quero parar ali no meio do caminho. O que eu tenho que fazer? Existe essa possibilidade? Como é que funciona isso? Existe sim, tá? Tem cancelamentos, embora única situação que o cliente vai ter perca com o consórcio é se cancelar. Ele tem a perca porque daí tem assim as taxas, multas de cancelamentos, né? E a partir do momento que ele cancela o consórcio, a cota dele passa a participar num sorteio dos cancelados. Então, a partir do momento que ele tiver contemplado, né, nesse sorteio dos cancelados, ele vai receber uma parte desse valor que ele investiu nas parcelas, uma parte do valor que ele pagou. Caso ele não seja contemplado até a última assembleia do grupo, 60 dias após o término do grupo, aí é feita a finalização dele, né, e devolvido também essa parte dos valores que ele pagou. Então, não vale a pena, né? Não. Sempre, por isso que é interessante sempre fazer uma boa análise no início, né? Se realmente está dentro do orçamento dele, para que ele consiga estar fazendo esse planejamento, né? Pensando lá no futuro. Mas é claro, ninguém sabe o dia de amanhã, né? Pode ser que a pessoa está pagando a sua parcela, está tendo um ganho significativo, mas lá na frente acaba diminuindo seus recebimentos e acaba apertando. Daí, às vezes, qual que é a primeira coisa que eles param? O consórcio, porque é algo pensando no futuro. Sim. Às vezes acaba pagando outras situações que são mais prioridades, que teriam um juro maior. Nesse caso, a gente tem estratégias que a gente utiliza e fala para eles. Um exemplo, se ele fez um consórcio no maior crédito do grupo, ele tem a opção de diminuir até para o menor crédito do grupo. Então, ao invés de cancelar, talvez a opção é reduzir o crédito, pagar uma parcela bem menor, metade talvez, e continuar com o consórcio, que ele vai continuar com o mesmo valor pago, ao invés de cancelar. Então, tem alternativas, mas em últimos casos, mesmo assim, ainda acontece das pessoas não conseguirem pagar e acaba cancelando. E daí, por isso que tem que encontrar daí o vendedor, né? Tem que ser o especialista. Porque daí a pessoa não consegue fazer isso sozinha, não é? Tem que ter alguém dando suporte. Então, entendi. E aqui pra gente finalizar, se você pudesse definir
o consórcio em uma palavra, o que seria? Oportunidade. A oportunidade abre várias portas ali de conquistas, onde encurta muitos caminhos ali, e com certeza acho que é uma palavra que definiria aí o consórcio. Legal. Acredito que tenha sido muito esclarecedor, tanto aqui para gente, quanto para quem quer adquirir um imóvel, quanto para quem já adquiriu um consórcio também e tinha essas crenças, esses mitos e enfim, e querem também entender melhor sobre essas oportunidades, né? Porque assim como você falou, não precisa ser só para moradia, pode ser para quem quer investir, até para os corretores, né? Acredito que fica um convite para os corretores que querem também ajudar os clientes que às vezes não conseguiram ali por meio do financiamento, mas tem ali para o imóvel já para vender, né? Então fica aí o Jailson, né? Com certeza. Para poder explicar mesmo, e acredito que para os corretores também, gente, ter um especialista, como o corretor ele é especialista em imóveis e ele tem que ser especialista em várias outras coisas para conseguir atender o cliente. Mas ter um especialista que vai ajudar ele a concluir essa venda, eu tenho certeza que é fundamental, né? Então fica o Jailson da JP Consórcios, né? E o nosso muito obrigada por tantas informações, tantos esclarecimentos, e a gente também fica aqui à sua disposição, caso você precise de algo, né? Porque é uma parceria que, assim como você falou, ela é válida quando ela é boa para os dois lados. Com certeza. Né? Então a gente espera muito poder levar essas suas informações para o máximo de pessoas possíveis para que quebre no máximo possível essas crenças, tá bom? Com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, tá, Tainara, Marcelo, pelo espaço aqui para a gente para mim tá podendo explanar mais ainda da minha experiência ao longo desses anos aí. E reforçando, né, como você disse, para os corretores, para as imobiliárias que queiram ter esse nicho, tá? A JP está de portas abertas para novas parcerias, inclusive está dentro do meu planejamento ter as imobiliárias e também os corretores como parceiros. Então me coloco à disposição com a minha experiência para dar total suporte para eles, para também ter dentro do nicho, né, de produtos dele o consórcio, para estar atendendo ainda mais os clientes dele, tanto para possíveis investidores futuros, como para atender talvez uma demanda de urgência de uma carta contemplada ou algo nesse sentido. Então fica aqui o convite aberto para essas pessoas, vamos marcar quem queira marcar um café, e para que a gente para mim estar apresentando, né, tudo o que a gente tem aí de diferencial para estar atendendo eles e os clientes dele. Mais uma vez, muito obrigado aí a todos vocês pelo espaço e bora para cima!